Olá, sejam bem-vindos ao canal, sejam bem-vindos a essa mensagem. Se você clicou nela é porque aqui provavelmente tem alguma inspiração que você possa receber. A gente vai trazer aqui uma narrativa, não necessariamente é a sua história. Veja com bastante parcimônia esse tipo de conteúdo, não leva tudo para sua personalidade, não, tá? Então é isso. Vamos começar aqui. Qual é a história que a gente pode trazer aqui hoje, Grande Espírito? Qual é a mensagem inspiracional que possa criar mais para o maior número de seres possível? Equilíbrio e amizade. Aqui a gente abre essa mensagem com um elogio da espiritualidade para você que sabe que você tem feito a sua parte, que você tem feito por onde. E eu sinto a espiritualidade falando que gosta de te ver assim, sabe? Quando você tá com sua energia equilibrada, respeitando os seus valores, respeitando e valorizando os seus dons, fazendo o melhor disso. Aqui energia de Libra, bastante. Veja se é para você. Eu tô dando as coordenadas assim para você já começar a identificar se a mensagem é para você, tá? Então tem energia de Libra e tem aqui pessoas que estão num momento de bastante equilíbrio. É um momento de injustiça também na sua vida, principalmente em relação a coletivos de pessoas. Tudo em um e um no todo. É bem isso, né? É bem essa parte da espiritualidade trazendo você para essa consciência de unidade. E eu vejo que é nisso que você tá, que você se empenhou ou que você tem se empenhado para entrar em equilíbrio. E aqui a espiritualidade, né, a energia está reconhecendo isso. Ela diz assim: eu gosto de você, você consegue chegar nesse lugar muito próximo de mim, a fonte dizendo aqui. Uau, eu começo a sentir o meu corpo querer vibrar. Vejo que são pessoas que estão passando por um processo de purificação e cura, que envolve algum alívio e consolação aqui. De talvez você conseguir surfar alguma onda emocional, encontrando conforto na fé. O que mais? The upper hand. É tipo assim, fique tranquilo, né? Fique tranquilo, fique tranquila. Acho que já passou a parte em que você tinha que se desdobrar muito em relação a alguma questão e agora é tipo assim, chakra do coração, né? Busque ficar, né, no seu centro.
Aqui, como desafio, a gente tem a carta da coragem, que fala: mostre a si mesmo o que está em você. Durga Mudra. Então, assim, veio como um certo desafio aqui. E isso me fala um pouco sobre Shadow Work, porque traz aqui esses símbolos, né? O diabo, uma serpente, um tridente, só a turminha da pesada online aí, né? E aí, minha galera, né? Galera da pesada, sejam bem-vindas aqui no canal. Mas é isso, a gente precisa saber trabalhar com essas instâncias, né? E aqui eu vejo muito que é um encorajamento para você ter essa coragem de se encarar, sabe assim? Tipo assim, não acho que a fonte divina, que seus guias, que, sei lá, vão lhe abandonar, né? Que você vai ficar desprotegida se você fizer face a certas coisas. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário, sabe? Quanto mais você faz face a essas coisas, mais eles te aplaudem, mais eles te fortalecem. Porque você se torna mais verdadeiro consigo mesmo, mais verdadeira, né? E isso abre espaço para, né, a verdadeira energia divina, que é a energia da verdade. Então, como é que você se desdobra diante das suas verdades? Que as verdades não são, na maioria das vezes a verdade dói, né? Não tem colocar panos quentes. Tolerância, seja generoso. É bem isso, né? Se libertar das expectativas, inclusive sobre si mesmo, né? E ter esse espaço de unidade, de união, aqui o arco-íris, né? Entre todas as suas cores, né? I see your true colors. É, minha gente. É muito mais embaixo o buraco, né? Além do bem e do mal. O que mais que a gente tem para falar aqui? Eu vejo que eu estava até estudando ontem sobre esse arquétipo do trickster, que é justamente essa figura controversa que transcende o bem e o mal e que é bem paradoxal, né? E aí é um arquétipo super antigo do inconsciente coletivo, muito interessante de se estudar. Eu ainda preciso repassar muitas informações ali, porque é realmente muito profundo. Mas é muito valioso a gente estudar os arquétipos, porque e ele é ele faz parte do inconsciente coletivo. Todo mundo, uma hora ou outra, entra em contato com esse arquétipo. Porém, tem pessoas que têm mais essa proeminência, que têm mais contato com esse arquétipo, né? Cada psique
traz ali sua composição arquetípica, né? Que os arquétipos são tipo órgãos psíquicos. Então, tem muitos arquétipos. Tem o Trickster, né? Que é o. Ah, eu não sei a tradução, na verdade. Talvez seja uma espécie de coringa. Minha voz tremeu. Talvez seja uma espécie de. Esse é o Trickster, meu Trickster. E ele também é um grande artista, né? O que mais aqui? I see your true colors. Comprometimento, dê o que você pode e autoconfiança. Eu tenho certeza. Isso aqui me traz muito uma coisa de humildade. Nossa, as cartas já tá ficando sujas, de tanto que eu não deixo elas em paz. Isso aqui tá me trazendo uma coisa de humildade, sabe? Eu dou o que eu posso, eu entrego o que eu consigo nesse momento, porque é a minha verdade, a minha certeza. Eu tenho certeza de que eu tô fazendo o meu máximo. E desde que se esteja, né? Isso é uma forma muito válida de operar. See your true colors, that's right. O que mais aqui? Moderação. Dizer não para digerir algumas questões, para poder digerir algumas emoções, né? A gente está falando de chakra do coração aqui, cor verde. Que mais? Ai, gente, o ser humano é uma coisa muito vasta, né? Uma vastidão infinita. Curiosidade, queime as correntes, quebre as correntes, destrua as correntes e segurança em boas mãos. Aqui me reforça isso, de que você pode ter curiosidade em relação à sua própria natureza, tendo a segurança de que existe uma força dentro de você, que você talvez não tenha consciência dela, que te apoia, sabe? Que você não precisa provar isso para as pessoas. Isso pode ser um estudo muito particular seu, né? Mas que é um processo de libertação aqui, né? E aqui traz os trevos, que é meio parecido com a história da flor de lótus, porque os trevos nascem, eles são um símbolo de sorte, justamente porque eles nascem em territórios, em solos, né, onde estavam ali empestados de erva daninha, e aí, onde tem erva daninha, não nasce mais nada, mas aí vai lá e nasce um trevo de 4 folhas. Então, isso significa que algo mudou ali, né? Tipo assim, aquela praga não foi. Interessante. Aquela praga não foi. Não teve tanta força assim, né? Esse trevo ele prova o contrário daquela teoria de que talvez não nascesse mais nada ali naquele solo, que já estava perdido, não sei o que, não sei o que. E aqui no fundo a gente tem transformação, a arte da mudança.
que traz esses limões aqui, né? Que não me deixe, não posso deixar escapar essa grande filosofia, né? Fazer dos limões uma limonada. Refrescante nesse calorzão que tá, né? Então, até mesmo isso, de que quando a gente tá nesse espaço de generosidade, principalmente, antes de tudo e qualquer coisa, com a gente mesmo, porque isso é uma questão de saúde mental. Isso é uma questão de saúde mental. Nós que somos buscadores espirituais, nós que buscamos, né, assim, estar mais conscientes na medida dos nossos possíveis. A gente precisa lidar com muita coisa. A jornada espiritual não é, é como eu costumo falar, velho. É tipo assim, é sangue, suor e lágrimas, na maioria das vezes. E aí depois você pode ter ali um pouco de um certo paraíso seu ali, mas você que tem que construir com suas próprias mãos. E como é que constrói, né? É conquistando seus territórios internos, né? E alguns territórios vão ser bem demoníacos, cara. Não acho que você é um ser de luz pura. Você, claro, somos. Nosso espírito é pura luz. Mas a gente está aqui na matéria, que tem sua densidade, que tem suas características, que tem suas dinâmicas. E o aprendizado é esse, né? Principalmente pessoas que são que gostam de alquimia, que olham para a vida com esse viés alquímico da transmutação, da expansão da consciência, né, que é tornar o inconsciente consciente, para além de associar a expansão da consciência com práticas espirituais, etc. A principal é a gente se tornar consciente do que está oculto na gente mesmo, que nem sempre a gente está disposto a enxergar. Às vezes a gente quer se enganar, porque é mais confortável se enganar. É muito mais, entre aspas, confortável. Mas depois é que a gente vê a conta chegando quando a gente se enganou ali. Então, eu recomendo fortemente ter essa coragem mesmo de olhar para esses lugares nossos que são assim escabrosos, calamitosos, né? Porque aí a gente consegue resolver as questões, né? Os nós começam a se desfazer ali. Então vamos lá com o tarô. Tá dando até uma dorzinha aqui no peito. A quem pertence isso, universo? Devolvo remetente com consciência anexada, pode POC. E o que mais é possível que eu ainda não considerei? Limpezas. O que mais que a gente pode saber aqui? 9 de ouros. Tem um potencial muito bom aqui para se manifestar no seu campo, sabe? Tipo assim, você não precisava mais estar passando por certos perrengues, não precisa mais de sacrifício. Você já está num momento de colheita, de atuar a partir de uma autonomia, de um alinhamento entre a sua prática e aquilo, e a sua sabedoria profunda, né? Ou seja, agir de propósito, viver com mais propósito. E
é através desse processo aqui, que talvez seja alguma tarefa que ficou ali no pendura, vamos ver, e que agora você está precisando fazer face a essas questões. Dois de copas e cavaleiro de paus como desafio. Pode ser um desafio nesse momento você querer correr para trocas que sejam um pouco desafiadoras. O impulso de encontrar o outro, sabendo que aquilo ali poderia oferecer algum tipo de risco ou mesmo o risco da insustentabilidade da coisa ou da não reciprocidade. Então é o aprendizado de você se valorizar, mesmo fazendo face a essas questões que mostram pra gente que a gente não é o alecrim do campo, o alecrim dourado que nasceu no campo, né? Sem ser semeado. E porque isso poderia ser uma espécie de fuga, eu querer me refugiar nas trocas, nas relações, né? Então, é um aprendizado aqui sobre valor próprio mesmo, sobre essa autonomia. Clarifica o 9 de ouros um pouco, mas o carro, quando eu pego tanto as forças conscientes e inconscientes e uso para avançar. E falando em avançar, a gente tem aqui o 7 de espadas com 4 de copas. Eu vejo muito isso aqui como uma resistência, sabe? Uma resistência que pode vir como uma estagnação emocional, de ficar numa reclamação, numa lamentação, numa insatisfação, se sentindo injustiçado pela vida, de que, ai, que o universo não me dá isso, não me dá aquilo, que as coisas não foi assim, não foi assado. E aí, com esse 9 de ouros, quando você decide realmente se valorizar, fazer por onde, isso tá vindo muito, essa coisa de fazer por onde. Você avança, tem um avanço, tem uma melhora na sua saúde, sabe? Tem um, tipo, bora simbora pra frente que as coisas precisam se movimentar. Tem um movimento que acontece. Mas tem um cansaço aqui também, tem uma hesitação. 9 de paus. Tem uma hesitação de tipo, poxa, eu já investi tanta energia nisso, mas agora é um momento diferente. Agora é um momento diferente, agora é um momento em que realmente você precisa dar conta daquilo que você pode dar conta. Pajem de ouros e rei de paus aqui, que desse lado fala sobre, tipo, um respeito, uma reverência perante aos desenhos da vida, perante as coisas como se desenrolam, entendendo que, por mais poder espiritual que se tenha, não temos controle sobre muitas coisas. Sobre, a gente tem controle, sabe sobre o quê? Quase nada. Então aí tem essa hesitação que pode vir daí, de tipo assim, poxa, mas o que eu tenho são ideias e algumas ferramentas, algumas habilidades. É justamente isso, sabe? É justamente por aí. O que está nas suas mãos fazer, faça o que você pode fazer. Just do it. I really mean it. A justiça. A justiça é sempre justiça divina. É as coisas se equilibrando. Quando você faz o que precisa ser feito, o que pode ser feito, que está ao seu alcance de ser feito. Sem megalomanias, sacou? E é como se você fosse até mesmo receber um presente misterioso. Não era exatamente isso que eu ia falar, mas tipo, a lua e o as de ouros.
tipo assim, pode ser que venha alguma coisa meio do além, assim, que você não estava esperando, uma nova oportunidade, sabe, um novo começo na sua vida profissional. Mas aqui também pode ser o fato de você sair dessa loucura, sair dessa loucura. Olha só, parece que eu te conheço, né? Mas não sei, talvez. É, sair da loucura da carta da lua, assim, no sentido de muitas incertezas, muitas instabilidades emocionais, até porque a gente está falando aqui de fazer face ao inconsciente, de fazer face à própria sombra. E isso, claro, deixa a gente muito louco, possivelmente. Olha só. Mas é justamente isso. Quando você recebe essa nova oportunidade, isso, isso traz um senso mais de chão para você, né? De tipo, te traz um pouco mais de base quando você começa a equilibrar as coisas, a fazer as coisas. Vamos ver. Clarifica, me fala mais sobre a justiça, por favor. É, né? Fazer por onde? Páginas de espadas e a morte, tipo assim. Chega de ficar só pensando, chega de ficar só no mundo das ideias, né? Platão ali. É tomada de decisão aqui, sabe? A justiça, primeiro, quem faz é você, com você. Se você quer justiça, você tem que começar a fazer o que é justo para você, por você. O que mais? 8 de copas, seis de paus e a roda da fortuna. Aqui tem um sair da coitadolândia. 8 de copas traz essa criança abandonada que pode fazer parte dessa questão das sombras. Então você pegar um momento consigo mesma e falar assim, né? Se perguntar: onde foi que eu me senti abandonada, abandonado? Em que lugares que eu me abandono? Às vezes por uma necessidade de reconhecimento, mas que tá todo mundo ferido aqui, sabe? Tipo assim, às vezes nem é justo essa necessidade de reconhecimento toda, né? E aí quando você deixa pra trás essa bagagem emocional que te colocava num lugar assim de tipo de precisar que, né, que as pessoas validassem o seu lugar ou a sua vitória ou o seu esse lugar de estar em evidência, o seu sucesso, né? Quando o sucesso deixa de ser algo pautado na ferida do abandono, é quando você está tomando as rédeas da sua própria vida. E aí tem uma cura emocional. Você deixa de ser refém dos seus próprios condicionamentos, vícios, medos e inseguranças. Rainha de Copas. E você se conecta com esse lugar de conforto emocional, de encontrar essa satisfação em, em ser você mesmo, em, sabe, curando esse coração através de não aceitar, virar as costas para um lugar de vítima que talvez pudesse haver, que seja justamente isso que estava ali na sombra, né?
Que é o quê? Essa questão de estar na sombra. É que a gente não tá olhando para aquilo. A gente acha que a gente não é vítima. Na verdade, a gente se coloca como vítima, mas a gente não percebe isso. A gente se mescla tanto com o papel, com aquele arquétipo, com aquela narrativa, com aquela história, que a gente acha que a gente é tanto aquilo que a gente nem vê que é só uma escolha no fim das contas. E aí que tá essa coisa da autorresponsabilidade. Quanto mais autorresponsabilidade, menos vítima a gente se sente e mais próspero a gente pode ser. Mas aí a gente tem que fazer face aos nossos demônios mesmo, ao nosso lado tóxico. Se a gente acha que sempre o tóxico é o outro, aí, meu bem, aí, né, escolha de cada um. Boa sorte, é o que eu tenho a dizer. Orientações finais. Novos começos aqui, saindo de um inverno emocional. Isso é um portal que você está atravessando, sabe? E esse portal ele pode ser um pouco infernal ali, em alguns processos, mas o único caminho para fora é através. E todos temos nossas questões, né? Você está tendo discernimento sobre os seus limites aqui, sobre onde você precisa colocar limites, onde você precisa dizer sim para o outro, ou sim para você, ou não para o outro, ou não para você. Limite saudável é isso, não é sempre sobre dizer não, nem sempre sobre dizer sim. Sim. Tipo, não é sobre dizer sempre não para o outro e sim para você. É também sobre essa esse intercalar. E aí que assim também fala aqui que é um momento delicado, que pede que você coloque esses limites saudáveis. Então, onde é que eu preciso dizer não ali pro outro, para que eu possa dizer sim para mim mesmo, para eu ter um tempo ali comigo, me conectar com, sei lá, com as árvores, com algo que me transmita essa força primordial, né? E aí, as, conforme você faz isso, conforme você vai estabelecendo esses limites, as coisas, você vai aumentando o seu discernimento. Fé, resiliência, resistência, medo, fome. Meus caros companheiros de jornada, é bem isso, realização, sombra, paz. Então, eu vejo assim, que vocês estão num processo de criar uma nova vida para vocês. Aqui com a carta da fé que traz essa mulher grávida de um planeta Terra. Um planeta Terra, isso me vem tipo coisa de linhas de tempo, tipo em outros planetas Terras, em outras linhas de tempo, né? Vidas simultâneas, vidas paralelas. Vamos lá. E aí o que? Resiliência, aprendendo com os próprios erros, resistência, talvez uma resistência a soltar o peso dos aprendizados, medo e aí fome, né? Talvez tenha uma falta de autoconfiança aqui que gere uma fome instintiva em você aqui com esse lobo. Essas duas cartas são cartas que me falam de chakra do plexo solar, com essa cor amarela aqui. Então, é como se esse medo, e o medo ele é sempre uma ilusão.
né? É uma configuração psíquica que pode ter muitas origens na história da nossa alma, coisas que a gente viveu e que aquilo ali ficou impresso na nossa composição psíquica, né? Tipo assim, o nosso mapa astral pode revelar muito disso pra gente. E que não é à toa que a gente nasce com o mapa astral que a gente nasce, é uma escolha, porque eram coisas que a gente precisava trabalhar, justamente a gente nascendo naquele dia que a gente nasceu, tendo aquele mapa que a gente tem acesso hoje. Então aqui é muito sobre o que que você escolhe alimentar. Qual é a fome da sua alma? E que pode ser uma fome até mesmo de como instintiva, né? Essa parte da sombra também, essa parte animal, que tem muito a ver até com o arquétipo do trickster. Se você for pesquisar, você vai perceber, você vai encontrar. A maioria dos conteúdos que eu encontrei estão em inglês, mas vale a pena. Que é muito sobre essa indiferenciação, né? Sobre esse estado bem primitivo de uma psique, que todos trazemos esse arquétipo em maior ou menor quantidade. Então, como é que você expressa essa energia animal, instintiva, selvagem, né? Tem muitas formas como a gente pode expressar uma mesma energia, e é aí que está o poder de encarar as sombras. Por quê? Se eu não olho para aquilo, aquilo me domina. E aí, aquela famosa frase de Jung, né? Você chama isso de destino, eu chamo de inconsciente. Então, se eu olho para aquilo, eu tenho poder sobre aquilo. Se eu assumo para mim que eu tenho aquele, vamos chamar assim, aquele demônio, eu tenho poder sobre aquilo. Aquele demônio não me controla, eu que uso ele quando ele me for realmente criar mais para minha vida, né? E aí, estando consciente dele, eu posso ficar amigo dele, né? Tipo assim, aquele demônio que antes ele queria só aquele comportamento inconsciente, agora eu estando consciente dele, eu posso perceber, tipo, eita, olha, acho que esse meu amigo demônio gostaria de fazer isso. Ele pode existir dessa outra forma aqui, né? Por exemplo, se essa parte animal gosta de comer muito, gosta né, de ter prazer ali através da comida. Essa parte animal ela pode encontrar expressão também numa dança, em que ela vai se expressar de uma forma animalesca, né? Ela não vai estar deixando de existir, mas ela vai estar mudando de forma. E é muito sobre essa autoconsciência, realização e sombra. E aí, conforme você vai ressignificando essa sombra, é bem isso, né? Essa carta da realização, que traz a autoconsciência, fala muito sobre entrar em contato com antigas histórias para ressignificá-las a partir dessa nova releitura, dessa nova visão, né? Que pode surgir a partir do momento que você revisita aquelas histórias. Então, conforme você vai ressignificando a sombra, você vai encontrando paz. E aí a purificação aqui de novo. Pureza, paciência, crescimento, as coisas levam tempo para crescer. Nesse processo de purificação, pode ser que você se sinta meio que numa desorientação. Mas é o tempo das coisas crescerem. Novos começos e soltar. Para você entrar nessa nova fase da sua vida, você vai precisar. É o passaporte, é você fazer essa limpeza, soltar essas questões emocionais, para que você possa viver uma nova fase nesse processo, quase que não sai, né? Processo de transformação aqui, que pode ser um tanto quanto ácido, mas é a coisa da alquimia, né, meus amigos?
e amigas. E é isso. Vamos pegar uma última cartinha? Vamos, porque eu sou dessas. Nesse caso, eu sou inimiga do fim. Se for uma festa, eu mal botei o pé, eu já quero ir pra casa. Mas, se tratando do que eu amo fazer, eu sou bem inimiga do fim. Tenho visto. Então, vamos lá. Orientação final, por gentileza. Fênix, como é esse negócio de felizes para sempre? Renascimento, né? Aqui é muito sobre essa energia escorpiana também, de ressurgir das cinzas, energia de Plutão aqui. Vilão, você pode sempre reescrever a sua história. Vamos lá, vamos ver quais são as cartas que caem aqui. Trevo de novo. Você pode talvez usar o trevo como um arquétipo, ou estudar sobre, ou alguma coisa que você possa se conectar aí. Mas aqui fala: libere sua culpa. Biblioteca, assuma o controle da sua narrativa. Né? Quem é que está escrevendo a sua história? É o que te acontece? É uma mão invisível do destino, né? Que é bem essa coisa, né? De tipo, enquanto você não se torna consciente do que está inconsciente em você, você é uma marionete da vida, do destino. Quando a gente fica na ilusão de que a gente é perfeito e o outro é que tá errado, né? E aí lembra aquela música lá da Evanescence, que eu tenho me conectado muito com ela. Eu, bem filhinha de uma mãe narcisista, tendo filhos, tendo amigos também que beiram o narcisismo, né? Aí eu me conectei com essa música e ela é perfeita para trazer consciência pra gente também que todo mundo tem uns traços narcísicos, todo mundo tem uma ferida narcísica que fala, né? Perfect by nature, icons of self-indulgence, just what we all need. More lies about a world that never was and never will be. Have you no shame? Don't you see me? You know you've got everybody fooled without the mask. Where will you hide? Can't find yourself lost in your lies. I know the truth now. Eu amo cantar essa música no karaokê. Mas então, minha gente, é isso. Não é sobre ser perfeito, é sobre ser real. E às vezes é duro se confrontar. Às vezes não, sempre é. Né? Eu também não posso ficar aqui falando como se eu fosse né? Tipo assim, todo mundo tem que passar por esses processos de quando em quando. E eu, na verdade, eu vivo neles, assim, porque eu sou muito Perséfone na minha composição psíquica. Eu passo 6 meses de lá com Hades no inferno e 6 meses. Quando a primavera chega, eu volto aqui no mundo de cima, na terra, né? Dou um passeio assim. Aí depois no inverno, lá vou eu de novo pro inferno. E assim caminha a humanidade, meu povo, é isso. Não é sinal de saúde estar bem adaptado a uma sociedade doente, né? Quanto mais a gente busca se adaptar, mais a gente precisa se preocupar com a gente. Não, não tão assim, sabe? Mas, tipo, quanto mais a gente se faz
refém dessas, né, das demandas externas e deixa de olhar para dentro, para esse submundo, para esse inconsciente, me veio até terra incógnita. Eu gosto muito desse termo, eu não sei exatamente o que é, mas eu vi recentemente num anime que eu tô assistindo. E aí é isso. Enquanto a gente não faz face ao que é difícil, a gente não edifica. Eita. Então é isso, meu povo. Tamo aqui, tamo juntos, somos a comunidade daquelas pessoas que, né, na família ali, alguém falou assim, eita, não tem jeito não. Olha que tem, tá tudo certo. Quanto mais luz, mais sombra também, entendeu? Aqui é sobre se libertar da polaridade e lidar com a verdade, né? Lidar com a consciência, buscar o conhecimento. Aqui também somos uma egrégora. O ET Bilu faz parte da nossa egrégora. Então é isso. Vou deixando a mensagem por aqui, que eu já falei pacas, né? Pra variar. E até mais verdes.